Olá! Vamos para mais um podcast Saúde Mental e agora com um pilar muito importante e fundamental em nossas vidas, que é a espiritualidade. E trouxe aqui uma pessoa muito especial que domina muito esse assunto, que nós temos projetos juntos, que ele vai apresentar esse projeto nesse momento também, que é o Diego. Diego, você se apresente por gentileza. Tá aí o momento para você. Show de bola. Prazer, pessoal. Meu nome é Diego, né? Eu conheci a Gleiciana aí fazendo um curso e ali a gente fez uma conexão, né? Trocamos contatos. Então hoje nós estamos aqui, né, trazendo para você um grande projeto. Eu quero te convidar, né, também para esse projeto, né, para você que é empresário ou para você que é líder, gestor de alguma empresa, que é o nosso projeto de Grow Up. É um projeto onde a gente ensina empresários, né, mentoria empresário de forma voluntária, de forma gratuita, onde toda terça-feira a gente tem nossas reuniões, onde ali a gente traz diversos assuntos. Então, fica o nosso convite para você também que está aí assistindo. Eu quero dizer para você também seguir o nosso canal no Instagram, growup.ufc. Então, siga lá o nosso Instagram. Eventualmente a gente tem lá postado as nossas fotos, as nossas imagens, né, sobre os nossos eventos. Então, muito prazer estar aqui com essa pessoa maravilhosa. Gratidão, E eu gratidão, tenho Diego. certeza que hoje o conteúdo vai fazer muito sentido para mim, para a Gleiciana e para você também Com que está aí do outro certeza, lado. todos vamos ganhar, né? E é o que eu queria enfatizar, muito importante. Quando a gente fala de espiritualidade, nós não estamos falando de religião. Nós falamos de um pilar, que aqui, com certeza, nós vamos trazer esse conceito. Diego, você me ajuda nisso? Sim. E esse projeto também, que ele acabou de divulgar, que nós fazemos parte, inclusive sou mentora também desse projeto, no que diz respeito à parte de saúde mental, é que a gente não envolve a questão religião. Qualquer pessoa que queira fazer parte desse grupo de mentoreandos, né, pode fazer parte. Então, você é nosso convidado especial, tá bem? E vamos começar, Vamos Diego. O começar, que let's seria o go. conceito, né? O que seria espiritualidade? Sim, Vamos trazer isso, porque é muito. As pessoas têm. Elas banalizam muito. Nós, eu digo nós também, me envolvo nisso, né? Quando se fala de espiritualidade, a pessoa já fica. Hoje eu fiz um convite na academia, as pessoas ficaram me olhando assim e levam para realmente para religião, seja ela para religião espírita, para evangélica, católica, e não tem relação direta com isso, né? sim. É uma necessidade que todos nós temos. Inclusive, o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, fica uma dica para você aí, traz esse pilar, né? E a pessoa que escreve é pragmático também. Sim, E ainda assim ele fala da espiritualidade. Vários outros, né? sim. Também. Isso é muito importante porque se a gente for pegar na analogia geral do ser humano, ele tem eventualmente três coisas, né? A alma, o corpo, o espírito e a mente, né? Sim, Na verdade, quatro. Então a gente tem o corpo, a alma, o espírito e a mente. Então, o espírito, ele é muito importante pro ser humano, por quê? Porque o espírito é aquela sensação que ele tem. Igual exemplo, já viu naquela frase que geralmente muitas pessoas falam: "Poxa, a mulher ela tem um sexto sentido", né? uhum, "Poxa, eu tive uma sensação aqui que talvez não seria legal. Poxa, eu cheguei num ambiente e eu percebi uma opressão naquele ambiente". Ou não, eu cheguei num ambiente e eu percebi uma paz naquele ambiente. O que que é isso? É a pessoa se conectando com o espírito dela. uhum. Então, nós temos isso, né? O nosso corpo é o quê? É o nosso corpo físico mesmo, né? Exatamente. Braço, perna. Então, a gente precisa cuidar além do nosso corpo, cuidar da nossa alma, da nossa mente e do nosso espírito. O que que é a mente? A mente é o nosso pensamento, né? A forma que a Exato. gente comporta, a forma que a gente age, a forma que a gente pensa. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, que hoje, né, é um dos temas mais relevantes que tem falado aí nas mídias. Se a gente for procurar aí depois do momento de pandemia, nunca foi tão procurado o tema saúde mental dentro das empresas, né? Exatamente, exatamente. Você que é um profissional da área, você sabe, né, o A porquê que muitas demanda, né? a demanda, as pessoas precisando, né? Uhum. Então cresceu demais. E também tem o quê? Tem a nossa alma. O que que é a nossa alma? A nossa alma é aquela parte que vai conectar o corpo com o espírito. Então, ou Fantástico. seja,
as pessoas precisam entender um pouco disso para lá na frente elas saber o que elas precisam falar e também para saber o que elas precisam aprender. Então, o espírito seria aquela coisa que está dentro de você, aquilo que está interno, aquela voz que fala com você. Exemplo, não vira aqui não, não se abre com essa pessoa não, quer saber do negócio? Não faz esse planejamento, não. Ó, não fecha o negócio que é o que? É o seu espírito. É aquilo que está dentro de você que está falando com E você. é impressionante, né? A gente tem essas sensações e normalmente nós não ouvimos, nós não respeitamos. Eu costumo dizer, eu trabalho com a constelação sistêmica familiar e o que faz diferença na abordagem e no sucesso? Eu digo pela prática e pelos Sim. resultados que eu colho. E eu disse isso ontem para um cliente. É quando você consegue fazer justamente essa conexão. Por isso que algumas pessoas, quando falam constelação, sistema familiar, leva para constelação, para o místico. Mas não é misticidade. Sim, É conexão. E isso. entendimento da técnica, obviamente, que vem por detrás, né? Sim. Mas é muito impressionante. Às vezes a gente fala, algumas pessoas usam o termo assim, meu santo não bateu. Mas eu acho que não existe essa coisa do santo não bater. Uhum. Não estou dizendo de religião aqui, entendo muito bem isso. Sim, Mas é essa falta de conexão sim, da alma sim. e com o corpo que nem todo mundo vai fazer, É isso mesmo. né? Quer ver um exemplo? Vou pegar exemplo dentro da Bíblia para a gente poder entender, o pessoal também de casa, né, que está nos assistindo entender. Existe o fruto do Espírito. Uhum. Tem exemplo, Gálatas, do capítulo 5, versículo 22 e 23. Ali, Paulo ele vai falar do fruto do Espírito Santo. Então, só que antes de eu falar do fruto do Espírito Santo, eu quero contar uma coisa só para o pessoal ficar mais didático. Imagina uma árvore, né? A árvore, ela cresceu, né? Ela já está no tempo ali dela de dar fruto. E ali, ela começa a dar um fruto, né? Só que olha para você ver o tanto que isso aqui é importante. Tem como a árvore gerar outras árvores? Não. Não. Mas Não, uma não mesmo. árvore gera vários tipos de frutos. Sim. O menor, o maior. Talvez tem fruto que nasce e cai e às vezes não vinga. Alguns amadurecem, outros Alguns não. amadurecem, outros não. Então, numa mesma árvore, existe vários ramos e tem vários frutos. O fruto é o mesmo. Sim. Entendeu? Por exemplo, o fruto do Espírito Santo, o fruto é o mesmo, só que tem várias qualidades dentro de um mesmo fruto. Sim. Então, um exemplo, o que Paulo está falando? Ó, existe o fruto do Espírito Santo: paz, mansidão, benignidade, benevolência, domínio próprio, fé, amor. Então, existem várias características dentro de um fruto. Quando que uma pessoa ela não se conecta com a outra, com aquilo que você está falando? Quando aquela pessoa está vivendo pelo espírito da carne. Sim. Versículos antes, no mesmo capítulo 5, se eu não me engano, é do 16 ao 19 ou ao 21, Paulo ele vai falar do fruto da carne, do espírito da carne. Um dos espíritos da carne: inveja, falar mal das pessoas, murmuração, vitimismo, idolatria, imoralidade sexual, bebedices. Então, o que Paulo está falando? Não tem como o espírito da carne conectar com o fruto do espírito que está dentro da pessoa. Por isso que você vai perceber que tem pessoas que não batem. Sim. Por quê? Porque não é o mesmo espírito. Não. E Uhum. aí, fica uma coisa que é muito importante todo mundo entender. Todo mundo que está conectado com o mesmo espírito cresce. Quer ver um exemplo disso? Exatamente. Olha o que a Bíblia fala sobre relacionamento, sobre pessoas que são casadas. Fala assim, ó: casa dividida não prospera, reino dividido não prospera, casamento dividido não prospera, sociedade dividida não prospera. O que a Bíblia diz quando está falando isso? A divisão significa uma pessoa olha para o lado, outra pessoa olha para o outro lado. Exatamente. Então, e no casamento isso é tão comum, né? Se o cara olhar para a esquerda e a mulher olhar para a direita, vai dar problema. Imagina que você tem duas cordas, uma puxa para um lado, outra puxa do outro. As pessoas me perguntam, sabe, Diego? Fala assim, Gleisânia, como é que é o ideal para dar certo, casal? As pessoas serem iguais, as pessoas, os diferentes, né, que se atraem, os iguais se atraem, mas não tem relação com isso, porque às vezes são tão diferentes, um com uma personalidade que totalmente diferente da outra, mas se completam.
Isso. se conectam e têm a mesma Sim. alma, que é o que você está colocando Isso. agora. Isso é muito importante porque, assim, ó, quando a gente fala que casa dividida não prospera, quer dizer que é uma divisão mesmo. Sim. O que que é uma divisão? É um pensar de um lado e outro pensar de outro. É E diferente de, sentir, né, Diego? é diferente de exemplo, de união, entendeu? As pessoas estão unidas. As pessoas estão falando a mesma língua. Quer ver um exemplo disso? Lá em Gênesis, quando o pessoal vai construir a Torre de Babel, eles estão falando a mesma língua. E eles estão construindo uma torre para tocar no céu. Quando Deus vê o seguinte, esses caras estão fazendo uma coisa que me chamou a atenção. Eles estão em união, em unidade. Então, o fato deles estarem em união e unidade, eles crescem muito rápido a torre. E Deus olha para aquilo e ele falou assim: eles estão em unidade, mas o propósito às vezes está errado. Então, o que que Deus fala? Ele olha para aquilo lá e ele vai trazer dúvidas sobre as pessoas. Então, um começa a falar uma linguagem diferente, o outro começa a pensar diferente, o outro começa a fazer isso, o outro começa a fazer aquilo. Então, o que que aconteceu naquele momento? Várias pessoas começaram a pensar de forma diferente. Então, por isso que Sim. eles não deu finalidade àquilo que eles estavam fazendo. Então, o que que isso aconteceu? Teve uma divisão ali entre eles, né? Uhum. Então, é necessário as pessoas entender que quando eu estou dentro do mesmo espírito, eu consigo discernir se tem divisão ou se não tem divisão. Uhum. Quando não tem divisão, o próprio espírito, ele vai falar para você. É como se fosse um GPS te avisando. Ó, tá errado, não tá certo. Pede perdão, assume o erro, assume o compromisso. Então, ou seja, a Bíblia fala o seguinte, que eu acho isso extremamente interessante. O próprio espírito testifica o espírito. Então, ou seja, eu tenho o Espírito Santo, né? Todos nós temos o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, ele testifica o próprio Espírito Santo. Você vai ver que Quando você fala testifica, é o que exatamente, Diego? testificar é como se fosse completar. Exemplo, imagina que você tem um celular Aham. e você coloca uma capa no celular. Você está agregando, você está testificando. Você está testemunhando sobre aquilo que você está usando. Ou seja, Entendi. a sua capa que você está conectando no celular é uma capa que serve. Você está vivendo a experiência, vamos Vendo assim isso? dizer. Isso, É uma. exemplo. Você tem um celular iPhone 14. Você quer colocar uma capa do iPhone 13. Não vai testificar, não vai ser congruente, não vai encaixar. Entendi, Então, entendi. quem está no Espírito, o próprio Espírito Santo vai testificar aquele Espírito. Sim. Quem está na carne, o próprio Espírito Santo não vai testificar, porque está tendo divisão. Uhum. Entendeu? E aí, quando a gente fala o que é muito importante, é, eu gosto muito da visão que o Diego traz. E ele tem a crença dele. Sim. Tem aquilo que ele acredita, tem a religião dele. Mas aqui, eu quero realmente que a gente não se apegue exatamente na religião. E é muito importante a gente entender exatamente o que... Porque, assim, nós estamos falando de espiritualidade para o cristianismo, para o cristão. E aí eu já tive uma experiência, Diego, que eu vou compartilhar com você e com as pessoas que estão Uhum. aqui. Várias experiências. Não só de uma pessoa, mas de várias pessoas que eu já atendi. Que fala para mim que acredita muito na questão dos ETs. Sim. Que traz isso e é uma verdade para aquela pessoa. E eu enquanto terapeuta, quando a gente está falando desse pilar, e aí eu trago sempre esse pilar porque eu tenho que trabalhar. E hoje mesmo no carro com uma amiga, eu conversando com ela, eu falei, olha, ela falou, depois que eu comecei a malhar, que eu faço terapia, perdi minha mãe, Uhum. desenvolvi uma depressão, que eu considero como luto, processo de luto. E ela desenvolveu uma depressão, ela buscou ajuda terapêutica, ela buscou a ajuda de um psiquiatra. E ela falou, quando eu comecei a malhar, tudo foi clareando na minha cabeça. Então, para ela, o pilar saúde mental foi muito importante na vida dela. Assim como algumas pessoas vão dizer para mim, como a maioria que a gente escuta, que é o nosso cenário lá, né? Nós estamos, inclusive, o nosso projeto, a Igreja Fortes em Cristo nos cedeu o espaço para a gente utilizar para fazer a mentoria. Então,
O que que acontece? A gente está dizendo aqui, por exemplo, voltando lá, por exemplo, da pessoa que acredita. Eu não desacredito e nem acredito. Eu respeito, entendendo que ele entende que existe uma força maior que faz ele mover para a vida. Então, para mim, o pilar espiritualidade é uma força maior que faz com que eu mova para a vida. E muito mais do que isso, é a gente perder nossa autossuficiência. Porque nós não temos controle de tudo, né, Diego? Não, Então, se a gente controlasse tudo, não saía pelas mãos algumas sim, coisas. Então, se a gente entender que nós somos autossuficientes, que não existe uma força maior, algo maior que nos move, cadê o sentido da vida? sim. Isso é muito importante porque se você for pegar pesquisas, pesquisas falam que quem desenvolve a espiritualidade, a chance de ter depressão é 60% menos. Sim. Quem faz esporte, quem faz academia, quem tem uma boa alimentação, a chance de ter uma ansiedade, uma depressão também diminui. Isso é muito importante e eu sempre, né, a gente está falando de saúde mental e Uhum. espiritualidade, para as pessoas também entenderem que é o seguinte, existe um cara que chamava Saul. Esse cara ele era rei de Israel e ele foi levantado porque o povo pediu para tivesse um rei em Israel, né? Nessa época era feito de juízes, sacerdotes e tudo mais. E o juiz e os sacerdotes que estavam na época não conseguiam resolver o problema da humanidade naquela época. E o povo pede para ter um rei, né? Saul é levantado como rei, né? Ele tem ali um reinado, né? Samuel chega, né? Que era o profeta da época, também era juiz, e chega e fala assim, cara, o povo, né, quer que você seja rei. Saul, ele começa a reinar. Ele começa a reinar. Eu tô falando essa história porque a gente vai entrar no Aham. pilar que é saúde mental. A Sim. gente vai perceber a saúde mental de Saul. Saul, ele começa a reinar. Só que Saul começa a reinar e, de repente, Saul começa a ter um conselho sobre Samuel. Então, Samuel dava conselhos para o rei Saul para como que ele fosse governar, né? Uhum. Ó, o Saul governa desse jeito, toma essa atitude, toma essa ação, né? Porque era uma pessoa que cuidava de outras pessoas, né? Muitas pessoas confundem o que é ser um profeta. Ser um profeta não é Aham. profetizar na vida das pessoas. O principal papel de um profeta é ensinar. O Sim. principal papel de um profeta é Assim, ele eu posso ensinar. dizer, Diego, que é como se fosse, por exemplo, quando a gente utiliza muito a metodologia do coaching, é isso? Mas só que o coach, ele não é um ensinar. O coach é como se fosse um treinador. Hum. Ensinar é como se fosse um professor mesmo. Exemplo, ele é um professor de matemática, ele vai te ensinar matemática. Ele é um Uhum. professor de geografia, ele vai te ensinar a geografia. Só que Samuel, ele foi ensinado por Eli. Então Eli foi um dos maiores sacerdotes que existiu em Israel. Então ele foi mentoreado por Eli. Então ele sabia o que, que ele estava fazendo, ele entendia de guerra, ele entendia de planejamento, ele entendia de pessoas, ele entendia sobre Uhum. liberar uma palavra. Uhum. Quando Samuel vai mentorear Saul, existiu uma guerra que Samuel virou para Saul e falou assim: não sacrifica antes do tempo. Você vai lutar essa batalha, mas não sacrifica antes do tempo. Saul, ele tá na batalha. Ele tá guerreando, só que ele tá perdendo a guerra. O exército dele não tá conseguindo ganhar essa batalha. Uhum. De repente, ele sacrifica antes do tempo. Ou seja, aquilo que Samuel pediu para ele fazer, ele não fez. Por que que ele não fez? Aí entra onde é saúde mental. Ele não teve o quê? Paciência. Ele não teve Hum. controle, ele não teve domínio próprio. Ou seja, Autocontrole. ele não teve o autocontrole, ele não teve saúde mental naquele momento. Uhum. Ele não teve Inteligência emocional, né? inteligência emocional naquele momento. Então, ou seja, o Uhum. que que ele fez? Ele agiu antes de pensar. E aí que entra o quê? A espiritualidade. Ele recebeu, ele recebeu um conselho de uma pessoa que era espiritual, de uma pessoa que tinha um posicionamento espiritual. Ó, não faça isso. Não faça isso porque eu sei o que, que vai acontecer. Eu já tenho experiência nisso aqui. Então, controle a sua saúde mental, tenha inteligência emocional, pensa antes de agir. Saul vai e pensa antes de agir. Quando ele pensa antes de agir, vai ter consequências.
Mas aqui é a pergunta que eu ouço muito. Existem muitas pessoas, Diego, que são instintivas, né? Sim, com certeza. E que pensar antes de agir é muito difícil quando aquilo é algo que atormenta a pessoa. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa dificuldade que você tem que eu tenho. Sim. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade quando as pessoas invadem o meu espaço. E eu tenho dificuldade eu tenho muito cuidado e muito zelo para eu não invadir o seu espaço. Uhum. Então, é uma coisa que, se a pessoa fizer comigo, por exemplo, outro dia eu estava num restaurante e chegou uma pessoa, ela queria vender algo naquele Uhum. restaurante. E aí, o que que ela fez? Ela estava com o produto dela na mão e ela chegou com o produto, tirou os pratos da mesa que a gente estava comendo e colocou o produto e começou a falar. Eu me senti num desconforto tão grande. Obviamente, eu não posso perder ali a minha gentileza, a minha Sim. educação, mas foi tão instintivo que na hora eu falei, não, não. Aí eu parei, olhei e pensei, gente, sempre tem os dois lados, né? Sim. Sempre tem os dois lados. Dois lados. Então, mas é muito difícil quando você tem algo que é o seu desafio para você pensar e fazer. Então, nós tivemos aí o exemplo que você colocou de Saul. E o que tem de exemplo de pessoas que viveram essa experiência, talvez, que eu estou te falando aqui, e ela Uhum. conseguiu ter inteligência emocional para lidar? Como é que é isso? Então, e isso que você citou é uma impulsividade, né? O que que acontece? Toda vez que o seu cérebro entende que você vai perder alguma coisa ou que você vai ou que vai atrapalhar ele em algum processo que ele está ali fazendo, ele vai te defender. Isso é automaticamente no cérebro, né? Aham. Eu fiz uma pós-graduação em neurociência, então eu posso falar aqui para você um pouco sobre como o cérebro funciona. Como que o cérebro age? Ele age com o papel principal para ele proteger o ser humano. Uhum. Por exemplo, você tá na fila do supermercado, chega um cara armado. O que que o seu cérebro vai mandar você fazer? Vai mandar você correr, larga a sacola, larga tudo e corre. Mas não Uhum. estava programado de você fazer. Sim. Então, ele cria uma sensação de quê? De proteção. Então, essa cena que aconteceu com você foi o seu cérebro te protegendo. Ó, cara, você tá invadindo meu espaço. Aqui não. Mas você teve uma reação. Uhum. Essa reação é incontrolável. Você não Sim. consegue controlar essa situação. Por quê? Porque o cérebro ele é muito mais rápido do que a gente pensa. Exatamente. Entendeu? Essa sensação que você teve, o seu estômago praticamente já fechou, já deixou de liberar serotonina, já começou a liberar o cortisol, que é o hormônio do estresse. O seu nível já foi lá em cima de estresse. Você já veio, pensou, você já pensou na resposta. Talvez ali você falaria alguma coisa para aquela pessoa, porque foi muito rápido, Sim. né? Os hormônios, as sinapses neurais, elas são muito rápidas. Mas o que é importante você entender isso? Que entra o papel principalmente da saúde mental. É eu identificar onde que foi que invadiram o meu espaço e que eu não gostei. Sim. Exemplo, talvez você estava no seu quarto quando criança, estava arrumando o seu quarto, ou estava brincando com alguma boneca, ou você era criança, tomou um banho e você estava se vestindo, a pessoa chegou e invadiu o seu espaço e você ficou muito irada. Uhum. Isso dentro do seu cérebro formou uma memória. E essa memória formou uma crença. Então, o que que seu cérebro entende? Que todo mundo que está invadindo seu espaço vai te gerar um desconforto. Sim. Já para outras pessoas, Tanto você está faz. conversando, a pessoa chegou, opa, peraí, vamos ajudar? Uhum. Porque ela não tem essa crença, ela não gerou esse bloqueio. Então, o nosso cérebro, ele é praticamente como se fosse um HD, e dentro desse HD tem várias memórias Memórias, várias instaladas. pastinhas. Várias pastinhas. E essa memória ela já está fechada, porque fecha até 12 anos de idade. Sim. Depois de 12 anos vai repetir ou vai potencializar. Aham. Então o ser humano ele tem um padrão de vida. Sim. Eu tenho um padrão, você tem um padrão, todo mundo que está assistindo a Sim. gente tem um padrão de vida. Qual que é o pulo do gato nessa história? Eu saber o que que me incomoda,
Exato. O O autoconhecimento. autoconhecimento. Eu saber o que que me incomoda, o que que eu vivenciei, o que que eu vi na minha infância, o que que eu senti, quais são os meus traumas, quais são as minhas fobias, e eu ressignificar isso E é muito através de o quê? interessante isso mesmo De que você uma está falando. profissional. Sim. Por isso que você vai ver que, E terapeuta né, precisa de psicólogo, Diego? todo mundo precisa. Eu tenho 3 pessoas que me acompanham. Tem 3 Eu pessoas que me também. acompanham, Eu também. né? É. Porque eu entendi o seguinte, que pro próximo nível da nossa vida, a gente tem que ter pessoas que vai nos instigar até Porque lá. a gente não tem consciência. De Não tem, verdade. não tem. Acreditem nisso. Nós não temos consciência, percepção de como nós nos comportamos no dia a dia. Como nós nos sentimos no dia a dia e por que nos comportamos. Então, o Diego trouxe uma explicação fantástica, Diego, Sim, fantástica. Porque é realmente o gatilho, né, que é a o gente fala. gatilho. Então, aquilo é o porquê. É porque você vivenciou na infância uma experiência onde as pessoas também eram mais Sim, reservadas ou não. Foi algo que aconteceu que aí eu preciso buscar aqui na minha memória o que aconteceu que me despertou. Então, nós precisamos ter alguém que olhe de fora, que seja alguém que você confie, que não seja. Não necessariamente você vai contratar um terapeuta. Obviamente que eu vou te aconselhar a fazer isso, porque eu tenho terapeuta desde há muitos anos, desde quando eu comecei a faculdade. Então, já concluí a faculdade há mais de 15 anos. Então, imagine só, aí você fala, Gleison, mas você precisa de terapia? Mais de 15 anos, você é terapeuta, vive a experiência, orienta pessoas, mentoria pessoas. E como é que você precisa de ajuda? Eu preciso de ajuda. Porque eu sim, também tenho as minhas é isso aí. oscilações na vida, os meus desafios que eu consigo e outros eu preciso de ajuda, assim como você também precisa refletir sobre isso. É. Muito importante. Obrigada pela sua contribuição, Diego. A questão da ajuda, ela é muito importante porque nós vamos entender que ninguém é perfeito, né? E a Bíblia fala o seguinte, que na multidão de conselheiros o plano tem êxito. Então, a melhor forma é eu entender e querer saber e procurar um profissional que é capacitado, que é gabaritado e que ele consegue me ensinar naquilo ali. Eu quero só trazer um gancho rapidinho de um livro que chama Toque de Midas. Esse livro é um livro que foi escrito pelo Donald Trump e pelo Robert Kiyosaki, né? Olha para você ver, tem um trecho que ele fala no livro que me chama muita atenção. Ele vira e fala assim: se você quiser construir um restaurante ou montar um restaurante, procure uma pessoa que já é dono de restaurante, não um bom gerente de restaurante. Que é o sentimento de dono, né? O sentimento de dono. Então, um exemplo. Eu quero ajuda em alguma área. Quem que eu tenho que procurar? O especialista naquela área, Sim. né? E Muitas quem pessoas, viveu a quem experiência. viveu na experiência. Por que que geralmente as pessoas elas geram desconforto entre outras pessoas? Porque elas querem resolver algo que não é da capacidade dela. Sim. Isso vai gerar um problema e isso vai gerar o quê? Um grande desconforto, Ótimo. né? Ótimo. Então, nós precisamos entender onde que é a minha área, onde que eu devo chegar, qual que é a minha capacidade de poder resolver aquilo ali. É como se fosse o médico. Existe o clínico geral, Sim. existe o cardiologista, existe o pediatra, ou seja, ele é formado na mesma instituição, na mesma base, ou seja, o fundamento é o mesmo. Só que cada fundamento tem uma especialidade. Por exemplo, eu como terapeuta, muitas vezes, para fechar um diagnóstico, muitas vezes não, todas as vezes, né? Para fechar um diagnóstico, eu encaminho o psiquiatra. Isso aí. Psiquiatra, eu falo, olha, é preciso que você tenha uma avaliação, porque eu estou percebendo isso e esses comportamentos. Então, para a gente fechar alguma coisa, ou uma neuropsicóloga, porque tem o neuropsicólogo, que você, às vezes, é importante até você passar por esse processo. Depende muito, né? Mas, normalmente, eu encaminho para o neuropsicólogo, que eu não tenho essa especialização, e o neuropsicólogo vai me dizer para que caminho nós vamos seguir. Isso aí. Então, se é um psiquiatra, se realmente a gente continua na psicoterapia e que foco que eu tenho que dar. Então, é um trabalho que é igual você está falando. Cada um sabe onde eu tenho... Por exemplo, na verdade, eu preciso saber quem eu devo procurar. Porque, às vezes, eu vou procurar um amigo, né? Ou, por exemplo, quando a gente está falando de espiritualidade, eu vou na igreja, tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas elas não... são pessoas que estudaram, que vivenciaram, que têm a bagagem para me dar a mentoria, que é o que nós falamos,
em espiritualidade. Sim. Então, que vai me ajudar a ir para um próximo nível espiritual, vamos assim dizer. Ou para um próximo nível de saúde mental, que é o meu caso. Né? Então, a gente precisa realmente entender, confiar e conectar com a pessoa que vai te levar para esse Isso aí. nível. Eu recebo a pergunta de muitas pessoas com diversas dúvidas. E um dia eu cheguei a essa conclusão. Essa conclusão eu cheguei estudando mesmo. Por que tem pessoas que têm problema no casamento, faz curso de casal e não resolve? Por que tem pessoas que têm problema com ansiedade, faz um tratamento, toma remédio e não resolve? Uhum. Por que tem pessoas que são muito boas para ganhar dinheiro, mas o dinheiro não para na mão dela? Exatamente. Por que tem pessoas que formou, fez uma faculdade, é pós-graduada, é doutorada, é mestrada e a vida dela continua a mesma? E um dia, várias pessoas me perguntaram isso, sabe? Várias pessoas me questionaram isso. Poxa, pessoas extremamente inteligentes. Uma vez um médico de uma faculdade, eu fui fazer um treinamento, um médico de uma faculdade, ele era mestrado na área de farmácia. Cara extremamente inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Escreveu artigos e tudo mais. Um dia ele virou pra mim e falou assim, cara, minha vida não tá fazendo sentido. Eu falei, mas por quê? Você é um cara tão inteligente, você tem um salário legal. Diego, eu tenho um salário legal, mas, cara, não sei o que eu faço com meu dinheiro. Minha vida só piora a cada ano e tudo mais. No momento eu não soube responder pra ele, né? Mas aquela pergunta dele ficou na minha mente. E uma coisa que é importante do ser humano é ele ser curioso. Porque toda curiosidade tem uma invenção atrás dela. Se você for pegar Thomas Edison, ele era curioso. Poxa, eu quero fazer essa lâmpada acender. Ele tentou mais de 10.000 vezes, porque ele foi um Sim, cara e curioso. persistente, né? Persistente. E eu fui entender isso. Eu falei, cara, por que essas pessoas extremamente inteligentes, que lê muito, que vê artigo, que vê notícias, não acham essa resposta? Eu falei, eu vou procurar essa resposta. Li livros, fiz cursos, investi em várias coisas. Mas eu achei essa resposta dentro da Bíblia. Essa Uhum. resposta, por que essas pessoas elas têm esse looping, tá dentro da Bíblia? Por que as pessoas têm algo, conquistam algo e não conseguem pertencer com aquilo na mão dela? Uhum. E eu estudando a Bíblia, eu achei a solução para tudo isso, para todas essas demandas do ser humano. E tá lá em Romanos, do capítulo 12, do versículo 2. Uhum. Transformai a vossa mente para que você possa viver a perfeita e a boa vontade de Deus para a sua vida. Ai, que lindo isso. Então, ou seja, como que eu vivo um novo ciclo da minha vida, Diego? Mudando a minha mentalidade. Porque Uhum. assim como tu pensas, tu és. E aí, mudar a mentalidade requer. A pessoa pergunta muito isso na terapia. Tá, eu sei. Mas e agora? Eu falei, agora você tomou consciência e você vai começar a mudar, tentar mudar o seu sentimento. Isso aí. Porque aquilo que eu vejo, eu sinto, vai pra mente. Isso. Então, quando eu vejo, sinto, e é o que você falou, às vezes, quando eu tenho controle emocional, não tá na minha pasta lá de coisas que eu preciso trabalhar, eu consigo Uhum. performar. Se eu vejo, sinto, não tem inteligência emocional, não tem tudo isso que você tá colocando aqui, como é que vai chegar? É isso aí. A melhor forma da pessoa mudar isso, sabe o que que é? Ah, Ela escrever e ela falar. ótimo. Exemplo, você tá atendendo uma pessoa. Ô, Gleiciane, cara, eu acho que eu tenho um problema aqui relacionado ao dinheiro. Escreve pra mim, qual que é o seu pensamento sobre o dinheiro? O Ele pensamento. vai começar a escrever o pensamento dele sobre o dinheiro. Uhum. Agora que você escreveu o seu pensamento sobre o dinheiro, Como você se como sente? que você se sente? E agora, como que você tá comunicando? Exatamente. Nossa, eu Perfeito, tô Diego. comunicando igual eu tô pensando. Aí vem a Bíblia, assim como tu Pensamento, pensas, você é. E sentimento comunicação. e comunicação. Aí Perfeito. o que que é viável fazer? Inverte o pensamento. Troca pra mim o pensamento que era negativo, coloca agora como se ele fosse positivo. O dinheiro é bom, o dinheiro me atrai, o dinheiro tá comigo, o dinheiro tá no meu bolso, o dinheiro não é isso. Agora, qual que é o seu sentimento através desse pensamento? Poxa, eu já tô pensando melhor. Então, a partir de hoje, você vai comunicar como se não tivesse acontecido ainda. Além de você trabalhar isso, o que que você tá trabalhando com a pessoa? A fé. O que que é a fé?
fé é a certeza das coisas que você não Não tá pode vendo, mas ver. você sabe que vai acontecer. Então tudo começa na onde? Na mente. Eu vou falar de uma experiência para você, vou falar para a experiência para o Diego também. Justamente falando dessa questão da vulnerabilidade, né? Uhum. Eu não sou. Eu sou vulnerável, assim como todas as pessoas são vulneráveis. Sim. E eu já passei por uma experiência na minha vida em que eu sou muito performática. Então, eu sou muito voltada para o trabalho. Se Uhum. você me perguntar, Gleiciane, qual o seu pilar que para você é algo que é muito, 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 muito importante, eu vou dizer para você, eu sou muito voltada para o trabalho. Uhum. E aí, o que acontece? Sou mãe, esposa, filha, e tenho a minha espiritualidade Sim. e o social. Então, nós somos, olha a multiplicidade. E aí, o que a gente normalmente faz? O que eu fiz, eu vou falar para você. Normalmente, por isso que eu trabalho com executivos, porque normalmente ele tem esse perfil, Uhum. né? E eu já venho, Deus já tem me mostrado algumas coisas. Então, eu super foquei no trabalho. Então, quando eu olhei para trás, e isso eu precisei de um adoecimento, entre aspas, uma Uhum. estafa mental, eu parei e falei: peraí, onde que eu estou, né? O que tá acontecendo na minha vida? Mas eu tive que ter um problema no profissional para eu olhar para esses outros pilares. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu fui na espiritualidade. Por isso que eu coloquei como primeiro momento da nossa série, que são os pilares. Porque, para minha experiência de vida, quando eu foquei na espiritualidade, eu comecei a olhar para os outros pilares. Então, eu olhei para o meu pilar mãe. Gente, de 0 a 10, para mim, na minha avaliação, 3, Sim. na minha avaliação. Por quê? Mãe, vai além. E esse pilar talvez seja o que eu precisava mais olhar naquele momento. Por quê? Eu entendi que eu tô formando gente pro mundo. Então, se eu tô formando gente pro mundo, eu preciso dedicar tempo para isso. E eu tive que ir para casa. Olha, uma pessoa que é voltada para o trabalho. Diego, não sei se você é voltado para o trabalho, como a maioria dos empresários são. Uhum. E ela voltar para casa e falar: peraí, você vai lavar, passar, cuidar dos filhos, lavar, passar, cuidar dos filhos, lavar, passar, cuidar dos filhos e esposa. Uhum. Isso é como se você tivesse preso dentro de uma. Realmente é uma prisão. Que você não consegue olhar para lado nenhum. Só que você está numa prisão. E aí, muitas vezes, você já deu alguns exemplos que eu acho que você pode até usar disso aqui. Quando você está numa prisão, ou você muda as suas emoções, os seus pensamentos, e você foca e entende o propósito de você estar ali, Uhum. ou você vai só declinando, e aí vem depressão, ansiedade, e não tem nada que cure. Sim. Por quê? Você não entendeu o propósito de você estar naquela prisão. Então, enquanto eu não compreendi que eu precisava formar melhor as minhas filhas, olhar para as minhas filhas e dar uma atenção especial para elas, Deus não me trouxe de volta para o trabalho. É isso aí. Aí eu estou dizendo de Deus porque é a minha crença. Né? Eu não estou dizendo sobre o católico, o espírito evangélico. Estou dizendo sobre a minha crença, Deus. Então, eu entendo que Deus falou para mim: peraí, agora é hora de você olhar para cá e para a sua espiritualidade. Então eu vim para isso e tudo mais se tornou Sim. leve, porque eu entendi o propósito. Sim. Né? Jesus ele fala assim, ó: buscai primeiro o reino do céu e todas as vossas coisas serão acrescentadas. O que que significa isso? Isso significa que primeiro a gente deve buscar primeiro ele. Então, a Bíblia fala o seguinte, ó: ensina a criança nos caminhos do Senhor, para que quando elas cresçam, elas não se desvia do caminho. Exato. Eu não tenho filhos ainda, né? Mas eu observo muito pais e mães, né, com relacionamento com seus filhos, porque a Bíblia fala: o sábio é aquele que observa, né? O sábio é aquele que aprende com o erro de outras pessoas. O que eu observo muito hoje nessa vida familiar das pessoas? A gente sabe que o pai e a mãe são as principais personalidades que vão formar os seus Referências, filhos, né? né? Referência ali nos seus filhos. O que eu mais vejo hoje dentro de famílias, né? Dentro de exemplos que eu passo e vejo.
o pai não sendo um pai de verdade e a mãe tomando o papel de um pai. Então, ou seja, o pai ele não mostra uma referência de pai dentro de casa e a mãe sendo o pai dentro de casa. As inversões de papéis, As né? inversões de papéis. Por que que isso é importante, Diego? Quando eu vejo momentos de inversões de papéis dentro da família, isso quem aprende o quê? Sou eu. Mas isso tem tanto a ver com a saúde mental. Por que que tem a ver com a saúde mental? Porque quando eu, Diego, quando você, Gleissânia, tem a consciência, exemplo, quando você teve a consciência, assim, Diego, eu tô dando mais foco pro meu profissional do que para mim ser mãe. Quando você teve essa consciência, você falou assim, opa, eu vou voltar aqui para trás, vou dar 2, 3 passos para trás, eu vou ajustar isso aqui. Uhum. Então, o que que você fez? Você cumpriu um princípio que Jesus falou. Buscar o reino do céu. O reino do céu é formado quem? Pelas crianças. Exato. Então, você foi cuidar o quê? Da sua base. Uhum. A Bíblia vem e fala, o que que adianta eu ganhar o mundo e perder minha casa? Então, você foi Exatamente. olhar para a sua casa. Quando você Sim, foi olhar para a sua casa, Deus falou assim, agora eu vou alinhar ela. Agora, o que exato. ela não fez em 1 ano, eu vou fazer ela em 1 mês. O que ela não fez em 2 anos, ela vai fazer em 6 meses. Por quê? Porque você voltou Aham. para Pra aquilo onde eu ali. tinha que ir. Agora, você quer ver um exemplo disso na Bíblia? Davi. O cara que é chamado segundo o coração de Deus, só que ele errava, ele se convertia para Deus, teve várias consequências, mas você pode olhar, Davi nunca errou no mesmo erro. Problema, eu e você vai errar. Quem está nos assistindo vai Vamos. errar. Nós vamos errar. A Com certeza. questão é não errar no mesmo problema. Errou naquele problema, pensa, tenha consciência, tenha discernimento. Cara, errei nisso, tive prejuízo nisso, minha vida aconteceu isso, isso, nisso. Sim, Agora eu vou fazer de forma o quê? Diferente. sim. Então agora eu vou escrever um novo pensamento para essa história. Exatamente. E aí, o que que é isso? É como se fosse você ressignificar de forma automática. Porque quando o seu cérebro aprende, ele cria uma metodologia. Você sabia que o cérebro ele é uma modelagem do que a gente viu, ouviu e sentiu. Sim, Então, se você modela o seu cérebro para tudo que você errar, você aprender, você nunca mais vai olhar para aquilo que você errou. Por exemplo, você exato. errou agora, você já vou aprender com isso aqui. Veio um problema, você já foca na solução. Veio isso, você já não, a solução é essa. Agora, isso é um grande problema. Por quê? Porque 98% das pessoas mundialmente não consegue focar só no problema, só na solução, na Na verdade. verdade, focar na solução, né? 2% da humanidade são pessoas que estão 100% voltadas só em solução. Você pode ver, a riqueza de toda a humanidade está concentrada em apenas 2%, porque são pessoas que literalmente resolvem problemas que muita gente não quer resolver. Então, quanto mais problema eu resolvo, mais eu cresço. Exatamente. Você tem que, na Entendeu? verdade, é ter carinho. Eu não vou dizer nem a palavra gostar do problema. É Hum, ter carinho e zelo em olhar o problema de um ângulo diferente, diferente, né? diferente. Isso aí. Porque, ó, vamos pegar um exemplo também, que a gente está falando de espiritualidade. Golias surge em Israel, confronta Israel durante 40 dias. O povo do exército de Israel não quer enfrentar Golias, porque vê o problema grande. Uhum. Um cara que cuida de ovelha, que matava urso, matava leão, vai pra guerra servir queijo e pão pros seus irmãos. Ele não tá indo pra batalhar, ele tá indo pra servir. De repente ele vê o Golias. Quem que é esse cara? Esse cara, ele é doido. Ele tá enfrentando o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então eu preciso reconhecer quem é meu Deus. Preciso Sim, saber a força do meu Deus. Esse cara, ele é doido. Quem que é ele pra confrontar Deus? Ele é maluco? Não, fica tranquilo, eu vou resolver. Não, Davi, você não vai resolver nada não, fica quietinho aqui. Os próprios irmãos de Davi impedem ele de querer crescer na vida dele. sim. Só que vem um cara e fala o seguinte, quem matar Golias vai casar com a filha do rei, sua família nunca mais vai pagar imposto. Então, Davi viu que, além dele ver um problema, ele viu uma promoção atrás de um problema. Sim. Então, para você que está em casa, por trás de um grande problema, tem uma grande promoção para a sua vida. A minha Entendeu? terapeuta falou pra mim assim: a crise sempre é benéfica. Sempre. Sempre. Sempre vai ser. Não existe, e realmente, poucas coisas na vida a gente coloca sempre, né? Mas ela disse: a crise sempre é É benéfico. benéfica.
Sempre benéfico. E para mim finalizar esse raciocínio que eu tô trazendo para você e para o pessoal que tá de casa. Quando o Davi viu esse problema, ele foi lá e resolveu o problema. E quando o Davi resolve o problema, Davi agora é exaltado. Davi é colocado agora num lugar que ele jamais imaginou que iria estar. Sim, Por que que as pessoas que resolvem problema crescem? Porque as pessoas estão dispostas a fazer coisa que a maioria das pessoas não querem fazer. perfeito. Perfeito, exatamente. Entendeu? Atitude. Atitude. Cara, não sei como eu vou resolver, mas coloca aqui que eu vou buscar a solução, quem sabe, eu vou pesquisar, eu vou fazer isso, e eu vou achar a solução. Não sei E como. tem gente, você já viu quando você vai em atendimentos, o que que deixa a gente desconfortável com o Hum. ambiente em muitos momentos? É aquela pessoa que você traz um problema, ela olha para aquilo e fala, não é comigo. Ela terceiriza, né? Não, senta. Terceiriza. Por exemplo, coloca dentro de uma caixinha como se cada pessoa, por exemplo, não, esse problema não é meu. Aí eu não tô dizendo para aquela pessoa que pega tudo, viu? Tudo para resolver, porque também é um Isso problema. aí. Então nós precisamos identificar aquilo que está sobre aquilo que chegou para mim e falou: peraí, eu tenho que dar andamento e passar para a pessoa que resolve. Uhum. Então, não necessariamente eu vá ter que resolver tudo, mas ter essa consciência de que eu preciso olhar para o problema, olhar numa ótica diferente, ter a atitude de resolver realmente vai trazer experiência. Sim, Trazendo experiência traz conhecimento. conhecimento. Trazendo conhecimento Olha, tem a tem sabedoria a também. sabedoria. Olha pra a gente ver o tanto que isso aqui é importante. Você pode observar que muitas pessoas, posso dizer a maioria, não gosta de confronto. Não, Foge do exato. confronto. Foge. Agora vamos ver se eu tenho uma crença e essa crença é por tudo que eu vi, ouvi e senti. Vamos ver de onde que vem isso. Por que que o homem, você pode observar, a maioria dos homens odeia o confronto. A Uhum, maioria dos homens odeia uma responsabilidade. uhum. A maioria dos homens odeia encarar uma situação que ele precisa encarar. Mas de onde vem isso? Lá no Éden. Eva come o fruto, oferece para Adão, Adão come. Deus desce no jardim e fala assim: Adão, cadê você? Adão, o que que você está fazendo? Adão se esconde. Ou seja, Deus não queria saber se Adão comeu ou não o fruto. Deus queria saber onde Adão estava. Deus já sabia que Adão tinha errado. O que que Adão vira e fala? Foi ela que me deu o fruto. Deus não perguntou isso para ele. Deus falou assim: onde você está? Ele já começa a colocar justificativa no erro dele. Terceirizando. O que que hoje a maioria das pessoas faz? Não, não foi eu que fiz, não. Não, não tô perguntando se foi você que fez. Eu tô perguntando o que que você tá fazendo e onde você tá. Uhum. Então, isso é algo que vem lá do passado. Agora, olha para você ver o tanto que isso aqui é importante. Se vem do passado, esse passado tá lá escondido. Sim. Não tem como eu apagar o meu passado. Não tem como Voltar atrás, eu em voltar atrás nada. e Há 2 passar. horas atrás não tem jeito. Não tem jeito. Por isso que você vai ver que Paulo fala o seguinte, que é da minha fraqueza que vem minha força. Por isso que você vai ver que Paulo é o seguinte, eu sei que no meu passado eu tenho fraquezas, mas são dessas fraquezas que me faz ser forte, porque eu vou vencer esse fracasso todo dia. Uhum. Então, existem pessoas que são fracas, vou pegar um exemplo, na área de pedir ajuda, na área de delegação, de falar assim, cara, Sim, faz isso pra mim. Isso sim. é uma fraqueza. Só que quando ela fortalece essa fraqueza, ela começa a delegar. Então, dessa fraqueza vem a fortaleza dessa pessoa, porque ela tá vencendo uma fraqueza. Uhum. Agora, se essa pessoa tem essa fraqueza, ela vai ter que lutar com essa fraqueza todo dia, porque isso tá dentro dela, isso tem uma raiz dentro dela. E tem Então, uma característica de o que que eu vejo muito. É a pessoa que é indignada, por exemplo, quando você tem muita eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa extremamente indignada. uhum, Então parece que tudo me indigna. Por exemplo, se eu chegar nesse ambiente, eu bato o olho, falo assim, peraí, o que que eu tenho que estar o tempo todo tendo senso crítico das coisas. Não é sendo uma pessoa crítica o tempo todo, no sentido de criticar as pessoas ou julgar as uhum, pessoas. Não estou dizendo isso. Estou falando indignada com tudo. Por exemplo, eu olho para esse caderno. Peraí, o que dá para eu olhar aqui e resolver? uhum. É a indignação. E tem gente que não tem essa habilidade. Então é como se ela tivesse conforto com tudo.
e ela fica naquela zona de conforto e ela não vai para um próximo nível. Se aquilo não faz mal para ela, tá tudo certo também. Não Uhum. tem problema nenhum. Mas normalmente isso impacta na vida de outras pessoas. Sim, com Quando certeza. passa a impactar a vida de outras pessoas e as coisas não se movem e não vem resultado, vai passar para essa pessoa e ela vai passar a ter um problema. E aí pode ser que ela fale assim: ah, mas eu não me importo. Você vai ter um problema. Você vai ter um vitiligo, você vai ter enxaqueca, você vai ter transtorno de ansiedade. Então, de alguma forma, essa falta de indignação se impacta em alguém ou em alguma coisa e isso chega para a pessoa, vai ter um problema. Por isso que eu digo que a indignação é uma capacidade que nós precisamos desenvolver. Sim, com Todos certeza. nós. Realmente a indignação é isso. As pessoas que são indignadas têm um ponto favorável. Se a gente for pegar filósofos, né, que estudaram, né, durante a humanidade, vou pegar aqui um cientista que eu gosto demais, que é o Albert Einstein. Albert Einstein não foi um bom aluno, era criticado pelos seus amigos, era criticado pelos seus professores, formou praticamente como se fosse arrastado, né, porque tinha um nível de inteligência altíssimo, né, então ele era um cara fora da curva, mas claro que ele tinha ali os seus fantasmas, mas um belo dia ele arruma um trabalho de corrigir TCC, corrigir artigo de pessoas que escreviam na faculdade, que faziam suas teses. E ali ele fica indignado. Qual que é a indignação dele? Cara, isso aqui pode ficar melhor. Poxa, se essa pessoa usar isso aqui para um outro sentido, fica melhor. Então ele começa a ver aquilo ali, né? Como ele foi formado em física, ele entendia sobre física, sobre a matemática e tudo mais, né? Claro que o maior embasamento dele era a física, tanto é que quando ele Uhum. vai construir várias teorias, existe embates de matemáticos contra ele sobre o que ele escrevia. Ele olha para aquilo ali e ele vê tanta indignação que vem uma ideia: criar a teoria da relatividade. Então, ou seja, por uma indignação, esse filósofo, né, esse físico, esse matemático, esse revolucionador chamado Albert Einstein, ele vai criar algo que vai revolucionar o mundo. Ou seja, enquanto um povo pensava de um jeito, ele prova de outro jeito. Tanto é que ele demora mais de 15 anos para ele provar essa teoria dele. Estava em guerra, era uma loucura no mundo. Ele tinha que achar um telescópio, ele tinha que pensar numa forma onde ele tirava a foto e provasse aquela teoria dele, mas a teoria já estava provada dentro da mente dele. Uhum. Ele só precisava pegar, tirar fotos e mostrar para as pessoas. Então, ele cria essa teoria, só que ele entende uma coisa sobre o universo. Ele entende que o universo tem uma ordem, ele entende que o universo tem um pertencimento, e ele entende que o universo ele tem uma hierarquia. Quando você fala dos planetas, é uma hierarquia. Então, o universo ele tem uma ordem. Ele tem que girar de uma forma, E aí nós vamos falar da né? constelação sistêmico familiar que tem Tudo a que é ver. embasada Tá exatamente nesse nessas sistema. leis. Então, ele cria isso e ele começa a entender sobre o universo. E ele chega a uma conclusão de uma frase que eu amo demais. Ele fala assim: Deus não joga dados. Por que que ele chega nessa conclusão? Porque literalmente ele entende que tem uma força maior atrás disso. Opa, Agora, como que um que cara maravilha. físico, um cara que estuda a ciência, um cara que revoluciona o mundo, que saiu nas manchetes dos maiores jornais na época, vira e fala que existe uma força maior e essa força maior é o Deus. Exatamente, perfeito. Diego, Isso. nada melhor do que essa frase, do que você trouxe agora para encerrar o nosso podcast. Na verdade, dá vontade de ficar aqui Mais conversando, e né? mais. Mais tempo, porque é muito bom falar disso, é muito bom falar de saúde mental, é muito bom falar de espiritualidade. De fato, é um pilar que você precisa olhar, que você precisa pisar nele. É muito importante isso. E eu não sei se vocês perceberam na fala do Diego, por que é tão agradável ouvi-lo. Ele traz muita história que são reais, mas que traz história. E isso traz para nós um entendimento e uma reflexão muito importante. Então, todas as vezes, quando você falou aqui de Saul, quando você falou de Davi, quando você fala dessa explicação que não é só espiritual, mas científica também, então faz com que a gente tenha uma compreensão muito melhor. Para mim, facilitou, foi muito importante essa nossa conversa. Eu tenho certeza que para você também. Fica aí conosco do início ao fim, que você vai ver o quanto foi incrível essa experiência. Para mim foi incrível. Muito obrigada, Diego, pela tua presença, por aceitar o meu convite. Você é uma referência para mim, muito importante.
Eu tenho crescido muito com você, com as suas falas, com a sua mentoria. Eu não sou a mesma, né? Tem quanto tempo, Diego? Vai fazer 5 meses, né? Mas quando ainda nem era lá, a gente usava o espaço da Verdade. igreja, a gente 9 usava meses. o seu espaço. Então tem 9 meses. Então, Meses. eu realmente mudei o meu modo de pensar e de ver as coisas e de acreditar. Então, isso faz muita diferença na minha vida, vai fazer muita diferença na sua vida. Gratidão, mais uma vez, tá, Diego? Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, pela presença, né? Agradeço também você que está tirando um tempo para nos ouvir, né? E nós estamos aí para crescer, para evoluir. E não esqueça de seguir lá o nosso Instagram, Isso. growup.fc, ok? E o meu é Diego F. Baz. Diego F. B-A-Z no final. Então, abraço, até a próxima. Ah, e o meu Instagram também, gente. Olha lá, olha lá. É Instituto Gleisiane Palmieri. Me sigam lá também. Já já tá no YouTube Saúde Mental, tá bom? Um grande abraço para vocês. Um beijo e até já.